Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Só não tô enxergando, tá tudo escuro. Não tá me vendo? Não. Deixa eu perguntar aqui para mais alguém se estão me vendo. Só um minuto que eu pedi pro Davi entrar. Entra aí para ver se eu tô aparecendo. Será que é porque você tá em algum tipo de apresentação? Não. Boa noite, Lu. Lu Rios, minha xará. Ó, dá pra ver vocês duas. Acho que uma não vê a outra, mas. Eu tô te vendo. O Davi também tá vendo a gente pelo Instagram Eu tô dele. escutando, então não tá funcionando. Tá. Então, gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma live, né, aqui da Luderm Skin. E nosso tema hoje é sobre os benefícios do fator de crescimento para a pele, como ele pode melhorar, né, os resultados nos procedimentos estéticos. E como convidada para essa praticamente palestra, né, nós temos aqui a profissional Déssica Barros, que é esteticista e farmacêutica da informação, né? Mas eu vou deixar ela se apresentar. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Jéssica, eu sou esteticista e cosmetóloga, tanto técnica quanto tecnóloga, e hoje curso farmácia também como complementação da área. Hoje a gente vai dar início a essa live cheia de conteúdo sobre o fator de crescimento, que vai estar maravilhosa. Isso mesmo. Muito obrigada pela apresentação dessa. E, né, eu sou a Luciana, né? Como todos já me conhecem aqui, proprietária junto com o Davi, da marca Luderm Skin, né? Então, nós estamos nesse projeto já fazem 4 anos, mas na marca mesmo, Luderm Skin, fazem 2 anos. E agora a gente vai fazer um bate-papo, algumas perguntas, né? Eu vou te fazer algumas perguntas, você me responde, pode acrescentar a qualquer momento, qualquer outros pontos. E da mesma forma, se alguém desejar fazer alguma pergunta aqui na live, fique à vontade, pode perguntar, que se a gente não conseguir responder na hora, mas eu vou anotando aqui e a gente vai respondendo depois, tá bom? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, desse para você, é, de fato, conceitualmente, o que são fatores de crescimento e quais são esses fatores de crescimento? Sim, os fatores de crescimento, hoje em dia, eles são conhecidos como ativos dentro de dermocosméticos profissionais, mas, em suma, eles são nanoproteínas. Então, eles auxiliam na regeneração, tanto tecidual, aliás, de todo o tecido, independente se for cabelo ou pele, ele regenera, e ele também se aplica no fator antiglicante. Todos eles, então, eles vão agir naqueles. Quando o índice de açúcar está muito alto, o que eles vão fazer? Eles vão baixar naquela pele o índice de açúcar e vai auxiliar na regeneração epitelial para que a gente tenha uma boa cicatrização ali, tanto em termos de feridas grandes quanto pequenas e também em regeneração capilar, para aqueles folículos que estão fraquinhos, que ainda não estão na fase eles ainda não estão inativos, mas eles já estão percorrendo ali quase a inatividade. Então, o fator de crescimento ele vai entrar ali e vai ativar, vai acelerar o metabolismo ali da célula para que ela possa se regenerar com mais facilidade e muito melhor do que a primeira regeneração. Nós temos os 3 principais fatores de crescimento. Aqui, ó, tô com os 3, na verdade, tenho 3. Sou fã. Nós temos nesse fator de crescimento da Luderm Skin e outros cosméticos mais utilizados. Nós temos o IGF, o BFGF e nós temos o EGF. Em geral, o EGF ele entra na regeneração celular. É ele que, em suma, regenera as células. Então, o que ele vai fazer? A célula está ali, ela está já não existente, ele vai entrar no sistema, vai lá, vai dar uma mensagenzinha ali
para a produção, e a produção vai gerar novas células. Então, ele vai ver trazendo toda aquela síntese de colágeno e elastina novamente. E aí, a gente entra para o IGF, que já é o fator de glicação. O que é que ele faz? Ele baixa o nível de açúcar. Quando ele baixa o nível de açúcar, o corpo ele se sente à vontade para produzir mais células de defesa e ajuda logo mais na regeneração mais acelerada. Ou seja, além dele ajudar nessa regeneração acelerada, ele vem fortalecer essas células. E nós temos o BFGF, que ele basicamente ele vai agir nas células de colágeno e elastina precariamente. Ele vai dar uma maior firmeza para aquelas células. Ele vai fazer com que aquelas células elas sejam mais fortes e que elas não rompam com facilidade. Então, como é que a gente vai aplicar isso? A gente pode aplicar isso em rugas, a gente pode aplicar isso em envelhecimento precoce, a gente pode aplicar isso em envelhecimento em geral, porque eles três são ótimos regeneradores, tanto para feridas, quanto para cicatrização, quanto para regeneração. Perfeito, Décia. Eu ia até te fazer uma pergunta, que é quais são os benefícios, né, para a renovação da pele, mas você já acabou explicando aqui nessa primeira pergunta. Então, eu vou aproveitar e te perguntar de uma forma mais objetiva. Na estética, como é que eles são usados, em que tipos de procedimento eles são usados e para qual objetivo? Eu sei que eles são número 1 para microagulhamento, né? Mas eu sei também que pode ser usado num pós-peeling, pode ser usado em vários outros procedimentos. E como você citou, em cicatrização, né? Em cicatrização até mesmo de alguma ferida, de algum machucado. Aí você poderia dar uns exemplos mais assim específicos da área da estética, como você usa ele? Sim, a gente fala muito do fator de crescimento sobre a regeneração, mas a gente esquece também de falar que o fator de crescimento é um excelente bactericida. Então, quando ele é aplicado ao protocolo acneico, a gente tem uma resposta muito boa, porque ele vai ali combater aquelas acnes que elas são ou causadas por bactérias ou por fungos. Então, ele vai ajudar a eliminar as bactérias, os fungos, aquela proliferação que ela está acentuada, ela vai diminuir ao ponto de quase não existir. E aí também nós estamos falando do pós-peeling. Como é que funciona o pós-peeling? Geralmente o peeling é um ácido ali que vai causar uma queimadura, vamos dizer a termos leigos, uma queimadura ali. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar ele para que aquela pele se acalme, ela vai acalmar. Então aquela vermelhidão que geralmente fica, aquele rubor muito grande, o inchaço, ele vai atenuar, então a gente não vai fazer com que aquela cliente se assuste no pós, que geralmente é quando a cliente fica, meu Deus, olha, tá muito ruim esse pós aqui. Que acontece muito, mas que elas não entendem. Então ele vai ajudar nessa quebra desse pós tão acentuado. E aí no jato de plasma, como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar tanto para cicatrização quanto para regeneração, para melhorar essa regeneração maravilhosa. Ele vai ajudar com que os fibroblastos, com todo o colágeno e elastina, eles ajam mais rápido e a gente tenha mais resultados no nosso tratamento. Mas também a gente precisa dizer que tanto no tratamento capilar quanto o epitelial, eles têm a mesma função, tá? No tratamento capilar, as pessoas comumente usam, como eu disse, para a regeneração do bulbo, para que aquele bulbo se ative. E tá tudo bem também, ele é maravilhoso, tanto para usar pós-jato de plasma, por causa da atenuante, pós-peeling, porque ele vai ajudar com que aquele peeling não fique muito forte, para capilar, para aquela regeneração daquele bulbo. E nós também temos ele para usar para uma novidade, que é para tirar manchas.
porque a gente consegue fazer com que a mancha ali, que pode ser uma hipercromia ou um melasma em si, ele acalme, porque ele vai controlar aquela desregulação ali da extravasamento da melanina que está ali naquele local. Certo. Deixa eu perguntar para ver se fica mais claro ainda. No microagulhamento, ele deve ser usado no processo, no momento que está sendo feito o microagulhamento, ou ele deve ser usado após o microagulhamento? Né? Essa é uma pergunta. E eu sei que também pode ser usado das duas formas, né? Aí até aproveito e te pergunto, qual forma tu prefere usar mais? Qual é que tu acha que tem assim, o melhor efeito, o melhor resultado? Ou depende de cada caso? Outra pergunta é sobre o peeling. Sobre o peeling, como é que você recomenda? Você recomenda que o cliente ele vá para casa com um fator de crescimento e ele fique usando todos os dias, né? Ou então você faz após a retirada do peeling, né? Da neutralização, você já faz o uso, né? Imediato, ou pede para quando a pele estiver descamando, ele comece a usar fator de crescimento. E só mais uma pergunta, aproveitando aqui que a gente teve uma telespectadora que perguntou sobre jato de plasma. E eu lembro que uma vez eu escutei que a gente só podia usar óleo de girassol no jato de plasma. Só. Não pode usar mais nada para cicatrizar. Absolutamente nada. Né? Aí eu já te pergunto sobre isso também aqui para falar se isso daí é um mito ou é uma verdade para a gente aqui. Primeiro eu vou começar falando do jato de plasma. Essa polêmica que só pode usar óleo de girassol, tanto na micropigmentação quanto no jato de plasma, qualquer procedimento que seja minimamente invasivo que vai causar uma ferida ali, é indicado o uso de do jato de plasma, do óleo de girassol como suma, porque ele tem vitamina E, é um regenerador. Mas a gente precisa dizer que só como um todo. Então é mito que só pode ser usado no jato de plasma ou qualquer pós o óleo de girassol, tá? O fator de crescimento, como é que ele se aplica aí? Você pode tanto dar nesse pós de jato, de micropigmentação ou de qualquer outro procedimento minimamente invasivo para cliente tanto levar como você ter no seu consultório. Terminou, passou. Porque ali vai ajudar logo na cicatrização. Nós precisamos que essa cliente, essa paciente, ela saia já protegida no estúdio, da sua clínica, do seu espaço, já 100% protegida. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar o fator de crescimento, que ele é bactericida, ele vai ajudar na cicatrização ali e você vai aplicar, tá? Além do que, você vai ver que a sua cicatrização vai ser 2 vezes mais rápida do que, vamos dizer, só usando o óleo de girassol. E não interfere em nenhum resultado. Ao contrário, só vai ajudar, tá? Então não precisa ter medo. Que tem gente que fala, não pode usar tal coisa que altera a cor da micro. É mentira, tá? O que altera a cor da micro é só se você estivesse passando ácido ali e muito difícil. Ou então se o cliente arranhar porventura e aí vai sair, né? Como uma ferida. Mas enfim, você pode usar sem medo no seu pós-procedimento, tanto de micro quanto jato de plasma. Durante, eu uso durante, como é que eu faço? Eu estou fazendo ali o procedimento, eu já pingo um pouco do fator de crescimento. O pós, antes da cliente deitar, antes da cliente sair da maca, já usa também. E se puder, ofereça para ela que ela leve o fator de crescimento e indique para que ela esteja usando no pós-tratamento todinho, em vez de passar aquelas pomadinhas que são usados em drogarias, né, que a gente compra, que geralmente tem neomicina, tem tantas outras coisas. Essas pomadinhas, elas contêm ácidos e ela em si, ela pode alterar o resultado do seu procedimento. Mas aqui eu tenho certeza que você não vai encontrar nenhum tipo de ácido e que só vai ajudar a um resultado maravilhoso, tá? E aí no peeling, como é que eu vou fazer no peeling? O peeling, você, em suma, precisa neutralizar o peeling antes de usar qualquer outro cosmético. Por quê? Porque, por mais que não tenha ácido na composição do fator de crescimento,
ele pode agir com o ácido que está ali naquele rosto, que é o peeling, né? E pode alterar ali a composição e pode diminuir a eficácia do produto. Então, como é que você vai fazer? Você vai aplicar o peeling que você costuma usar, indica o peeling da Lu, que é o peeling 3D, vai fazer a neutralização dele normal e vai aplicar o fator de crescimento. E esse fator de crescimento a cliente pode usar no pós imediato, no pós todo. Independente, tá descamando, não pode usar nada. É aí que vai usar, porque vai ajudar nessa aceleração dessas fibras, essas fibras de colágeno e elastina, e vai ajudar com que essa pele ela volte 2 vezes melhor do que a gente esperava, tá? E o microagulhamento com ele, eu gosto de fazer tanto com ele, quanto permeabilizando ele na pele, porque ele vai mais profundamente, porque eu consigo chegar mais profundamente na derme ou na epiderme, quanto fazer o pós dele. Fiz o microagulhamento, passei ele no pós, e aí também ofereço. Esse fator de crescimento aqui é ideal para você oferecer para a sua cliente para ela levar. Por quê? Porque assim como o serum 12 em 1, assim como o ácido hialurônico, assim como a niacinamida, ele deveria ser enquadrado no skincare por esses inúmeros benefícios dele, que são os fatores. Porque topicamente ele vai também funcionar. Ele só vai ajudar mais no seu tratamento. Então, o resultado que você demoraria ali 6, 7 sessões para conseguir, você consegue em 4, em 3, vamos dizer assim. Já ressalto que o nosso skincare tem fator de crescimento, viu? Isso mesmo. Então, na verdade, o fator de crescimento ele é o maior coringa que a gente tem, né? A gente até pensou por muito tempo que seria a vitamina C, né? Ou o ácido hialurônico, que seria o sérum que todo mundo poderia usar. Né? O que é também, né? Mas esqueceu que existe uma joia rara, que é o fator de crescimento, que ele pode ser usado para diversos procedimentos e ter resultados super eficientes. Na verdade, ele é o único que pode ser utilizado em todo procedimento, na verdade, né? Quase todo, em todo procedimento que você quiser usar ele é útil. Ele não tem um procedimento assim que a gente fale, ele não vai ser útil. Todo procedimento que quiser ser incorporado, vamos falar, eu quero tratar estrias, uso o fator de crescimento. Eu quero fazer uma regeneração capilar, fator de crescimento. Eu usei no pós-micro, fator de crescimento. Durante a micro, como deslizante, fator de crescimento. E nós temos aí inúmeras coisas que ele pode ser utilizado. E aí a gente tem aquela que nem todo cosmético pode ser usado, por exemplo, por diabetes e gestantes. Ele já não, ele pode ser usado sim, tanto por diabéticos quanto por gestantes, porque ele tem fator aqui que não interrompe em nenhum processo aqui, que não vai ser danoso, não vai prejudicar em nada, ao contrário, vai auxiliar em muita coisa. Olha, por exemplo, as gestantes, tem muitas gestantes que sofrem com melanose, por quê? Porque ali aquele hormônio está muito alterado e não existe assim um cosmético ou uma outra coisa que seja eficaz para gestante, que seja liberado, né? E aí, o que é que a gente vai passar? Só o dermatologista. Já agora, com um fator de crescimento, a gente pode passar tanto para ela tratando aquela pele, porque ele é liberado para ela, e tanto para estria, quanto para ferida. Você vai poder estar indicando para uma gestante. Vamos dizer que você é uma podóloga, você tem um paciente que tem um pé diabético ali. E aí aquele pé diabético é muito difícil de ser curado. Ali tem um fator de crescimento que você pode estar mandando o seu paciente levar para casa e ele vai estar utilizando e vai fazer essa cura mais rápida. Perfeito. Já que a gente está falando que ele pode ser feito em qualquer procedimento, existe algum produto que a gente não pode combinar com ele, que é contraindicado fazer a combinação? Eu só não indico ácido, como eu disse, porque além de perder eficácia,
pode alterar a composição do produto por outros, porque o fator de crescimento, ele é ali um cosmético que ele é manipulado, certo? E aí a gente manipula com um certo grau de componentes. E alguns componentes em contato com ácido, tá? Ele pode ali alterar a composição e perder ali a eficácia dele, que não vai dar resultado. Então, só com ácido, você só não pode misturar ele com ácido. O restante, com niacinamida, que tem baixo, eu tô falando do ácido alto, tá? Eu tô falando de um peeling, por exemplo, de um peeling só o peeling. Então, você não combina com ele. Mas se for uma niacinamida, que tem um baixo teor de ácido, você pode sim combinar. Nós estamos falando do serum 12 nós estamos falando de ácido hialurônico, a vitamina C, tudo isso você pode combinar, que ele não vai ter nenhum dano. Ao contrário, ele vai potencializar essa ação cosmética. Certo. E para quando você faz esses procedimentos e usa o fator de crescimento, em média, o cliente ele consegue ver o resultado mais rápido? Sim. Como é os primeiros resultados? Em dias, em semanas? Na primeira semana logo, dependendo do que a gente for fazer, ele consegue ver uma melhora muito significativa. Eu consigo dizer assim na micro. A micro, ela demora 3 dias para cicatrizar. Mas quando a gente usa fator de crescimento direto nela, em um dia após, a gente consegue já ver uma cicatrização bem significativa. Ainda mais nos lábios, porque os lábios, geralmente, os lábios, eles são um pouquinho mais complicados por causa de patógenos que estão ali. Então, eles são um pouco mais melindrosos. Já que o fator de crescimento, a gente não tem esse pós tão traumático, vamos dizer assim. E aí, vamos dizer na cicatrização de acne. A cicatrização de acne, a gente consegue, dentro de uma semana, já ver os resultados. Estrias é imediato. Estria ali, aplicando a estria, a gente já vê que vê um bubô, a gente já vê que a circulação volta logo a acontecer ali naquela estria e a gente consegue ter um resultado quase que imediato, tá? Essas dicas que você está dando, eu estou achando muito importante, porque tem muitas pessoas que não têm ideia que pode estar usando aí o fator de crescimento numa pós-cicatrização de micro, né? Num pós-peeling. E às vezes o cliente fica até agoniado por uma cicatrização mais lenta e pressiona a profissional, né? Isso. E aí a pessoa fica até preocupada, né? Será que vai dar certo? O que vai acontecer? A gente teve mês passado uma cliente nossa que ela fez spinning e a cliente ficou muito preocupada porque ela começou a apresentar um inchaço e estava descamando muito. E aí ela ficou com medo. Só que o resultado ficou fantástico, porque a gente descamou, tirou toda a pele morta. E só que no início ela ficou assim bem agoniada, bem preocupada, não sabia o que fazer, né? Ficou com medo, tomou até um antialérgico, pensando que estava tendo alguma reação. O que, o que o Davi até comentou que isso pode ter até bloqueado um efeito melhor ainda do peeling. Né? Mas foi bom, ela teve um resultado excelente. Ela estava desesperada quando chegou com essa nossa cliente. Ai, meu Deus, meu rosto está ficando assim, está ficando assim. Depois do segundo dia, já estava querendo marcar outra sessão de peeling, porque estava vendo resultados. Mas talvez o uso do fator de crescimento teria amenizado, né? Amenizado esse desconforto que até a cliente tem. E leva, porque a cliente ela não entende que é um processo, né? Principalmente hoje em dia, né? Que a gente até comentou semana passada sobre isso, né? A estética que a gente até apelidou aqui, a estética fast food, que tem que ser resultado logo. Tem que ser logo o resultado, né? E nada é logo. Nada, na verdade, é logo. Tudo é um processo. E na estética da mesma forma. Então, para até passar um conforto melhor para cliente, num pós. Então, ele é muito, muito indicado mesmo o uso de produtos desse jeito, que é confiável, que vai regenerar a pele, que vai acelerar o processo e vai te ajudar a ter um resultado melhor e vai te dar confiança como profissional e a cliente também, vendo o resultado, se sentindo segura, não tendo o rosto ardido, machucado, ferido,
né? E tipo assim, não passar por esse processo meio que assim, sem ajuda, né? Sem ajuda, só deixar o próprio corpo cicatrizar. Aí a gente tem fator de crescimento que ajuda a gente de uma forma assim fantástica e ajuda a dar os resultados melhores e potencializa, inclusive, eles. É isso mesmo. É porque geralmente a cliente ela não entende que ali aquilo que a gente causou, aquela, vamos dizer assim, aquela agressão que parece forte para ela, na verdade é um benefício imenso. E aí ela se assusta e assusta a gente, porque ela fica nervosa e deixa a gente nervosa. E aí Mas vocês assustam a gente às vezes. Mas é aquilo, geralmente a gente está em começo de profissão, quando a gente está no começo de profissão, tudo é muito novo para a gente e tudo assusta, por mais que a gente tenha estagiado muito tempo, por mais que a gente tenha, sempre assusta, é só experiência. E aí é um adendo para os profissionais que ainda morrem de medo. Tenham sempre a sua ficha de anamnese, deixe sempre sua cliente ciente do que pode acontecer e tenha domínio da técnica que você está fazendo. Se você faz, por exemplo, um microagulhamento profundo com 12, com uma agulha a mais de 0,75, com uma agulha de 1,5, por exemplo, você está causando uma lesão muito grande ali e vai sim ficar mais inchado, vai sim ficar mais profundo ali. Um peeling, por exemplo, se você deixa um peeling agindo mais de meia hora, você vai ter ali um frouxo. E o frouxo vai causar ali uma lesão naquela parte. O que é muito bom, porque a generação é maravilhosa, mas é muito ruim para cliente que não está acostumado a se ver assim, ainda mais para quem trabalha com parte facial. Que ali a gente tem uns procedimentos que são meramente invasivos ali e que a cliente morre de medo. Às vezes são clientes que são espalhafatosas, que realmente causam o que a gente chama ali aquela clientinha ali meio chata, que causa ali e que você tem que ter noção, que você tem que ter a capacidade de acalmar ela. Ah, eu não consigo, eu sou muito nervosa. Com o tempo a gente vai melhorando, mas você tendo um cosmético ali, tendo uma indicação do que ela utilizar, é maravilhoso. Por exemplo, a minha cliente ali fez um peeling, tá muito forte. Eu tenho algum cosmético para dar para ela? Tem, você tem um fator de crescimento ali para atenuar a cicatrização, para melhorar. O que é que vai fazer o fator de crescimento? Ele vai entrar ali, além de acalmar a pele, ele vai estimular ainda mais a produção de colágeno e elastina. Então, o inchaço vai diminuir, quanto mais descamar, melhor, né? Mas a descamação ela vai ser atenuada também e o resultado vai ser muito bom, semelhante a um peeling, mesmo que fosse, por exemplo, de grau 3, grau 3, seja de grau 2, de grau 2, grau 1, entendeu? E a gente vai ter um resultado muito bom. Certo. E esses resultados, eles são duradouros e eles precisam estar sempre fazendo uso contínuo do fator de crescimento? Olha, nenhum resultado é duradouro. Hoje em dia, na estética, nenhum resultado é duradouro. Se você fizer uma cirurgia plástica, você não tem garantia que daqui a 10 anos o seu corpo vai estar o mesmo. Então, tudo é a manutenção. Então, por mais que os resultados sejam maravilhosos, que duram 2, 3 anos, você precisa sim fazer a manutenção. A manutenção é mais barata do que fazer a reconstituição, né? Então, é indicado sim que aquela cliente que fez, por exemplo, um microagulhamento para envelhecimento, ela volte ali de 6 em 6 meses para mais uma sessão pequena, para mais um estímulo. Porque quanto mais ela volta, é melhor para você que está de olho no seu trabalho, que está vendo o desenvolvimento do seu trabalho. É melhor para o resultado, que vai ser 2 vezes mais duradouro do que o esperado. E também, se ela fizer a manutenção em casa, com fator de crescimento bonitinho, aquele resultado que você teria após que você teria ali o efeito Cinderela muito rápido, ele vai durar 5, 6 anos, tá? Mas é óbvio, sempre com a manutenção, a cliente seguindo tudo direitinho. Perfeito. Eu queria saber se você pode citar algumas pesquisas que comprovam, alguns estudos que comprovam que o fator de crescimento ele de fato ele é eficaz
para estética? E a gente tem aí a Escola de Dermatologia do Brasil, nós temos a Sociedade Dermatológica do Brasil, que ele tem um artigo somente de fator de crescimento, com o IGF, com o BGF, e que ele vai ali acentuar o teu conhecimento, principalmente a respeito dos principais ativos. A gente tem aqui 3 ativos de fator de crescimento que são essenciais, mas nós temos a termos médicos muito mais ativos de fatores de crescimento aí, que são pequenos, perto desses não tem as mesmas potências, mas que também são maravilhosos para você usar. E aí você pode estar ali, daqui a pouco eu disponibilizo o link desse artigo para vocês lerem direitinho em casa, para identificar esses fatores. Perfeito, Décio. Agora, puxando um pouquinho aqui para a gente, eu queria saber, você pode dizer para a gente quais são os diferenciais do nosso fator de crescimento? Que O você, diferencial. consumidora, e que eu sei que também tudo que você passa nas suas clientes, você passa em você. Recentemente eu sei que fez um peeling e que o resultado foi maravilhoso. Então, sua visão, tanto como profissional como consumidora final, o que você acha que ele tem de diferencial? O principal diferencial do fator de crescimento de vocês é que vocês não vendem algo ilusório. Vocês vendem o que vocês produzem. Aqui não tem um fator de crescimento, como por exemplo com colágeno, com ácido hialurônico, e no finzinho a gente tem ali um IGF, um BGF, um outro fator, um outro ativo de fator de crescimento, como muitos fatores de crescimento hoje do mercado, tá? Que eles têm quase nenhum ativo. Peraí, só um instantinho, Felipe. Eles têm quase nenhum ativo e muito mais outros protocolos. Aí nós vamos ter aqui no de vocês, propriamente, o IGF, o BGF, tudo certinho, a priori, como os principais ativos dos cosméticos, tá? E nós também estamos falando da versatilidade dele, porque por ele ser o principal ativo, a gente pode utilizar ele em tudo. E aí, nós também temos o preço, porque nós estamos falando de fator de crescimento mais em conta do mercado que nós encontramos hoje aqui no Pará. Eu não vou falar a gente conta no Brasil, porque eu estou falando Mas eu prioritariamente que vou falar, é do Brasil ah, também. no Brasil também. Tá ótimo. Enfim, ele é um fator de crescimento custo-benefício muito maravilhoso para todo mundo. Porque a gente consegue, por exemplo, tem fator de crescimento hoje do mercado que não tem a mesma potência dele e que é muito mais caro e que a gente não tem o mesmo resultado, demora muito tempo para ter um resultado bom e que a gente compra ali por 200, 300 reais e nós temos ele que em 3 sessões, 4 sessões ou imediatamente nós vamos ter um bom resultado por menos de 50 reais. E aí entra em contrapartida, tá? E aí, ele, em todos os protocolos que eu já tive com ele, sempre, nunca me decepcionei. Uso ele home care, indico ele para todas as minhas clientes, para minha família, para todo mundo. É verdade, Desi. Eu, como vendedora de outras marcas, antes de ter a minha própria, vendi, por exemplo, da Lacma. E tinha produtos bons, né? Não vou falar de forma alguma que não são bons, mas tinha um produto que eu não me lembro, eu acho que era o Nano Coat, se eu não me engano. Ele tinha um bocado de ativo, inclusive fator de crescimento. E o objetivo dele era esse, o fator de crescimento. Mas, por ser dessa forma que você está falando, muitos ativos para enrolar, para que no final só 1% do sérum seja fator de crescimento. E aí não dá o resultado esperado. E aí, por ter um bocado de ativo para chamar atenção, aí o sérum fica R$ 100, mais de R$ 100. E Isso, não dá, realmente não dá o mesmo resultado. é isso mesmo. Que bom, eu fico muito feliz por o nosso fator de crescimento estar respondendo às expectativas de vocês, porque
O objetivo é esse mesmo, focar no principal ativo do que ele precisa ter, não colocar outros ativos, né? Mas focar nos fatores de crescimento principais que ele precisa ter, para que, porque se for para ter outros ativos, a gente tem uns outros sérios aí que a gente pode mesclar, né? Pode fazer, mas não tirar a essência do benefício que ele precisa ter. Isso. E é importante lembrar que eu posso estar enganada, mas eu acho que só vocês, como marca, vendem ele assim, em suma, esses três ativos. Eu posso estar enganada porque eu não uso outra marca, né? Só uso vocês. Então, eu sou muito suspeita para falar. Mas eu acho esses mesmos componentes mais injetável, é o intradermo. Que nem todo mundo trabalha com intradermo. E, infelizmente, o intradermo só funciona intradermicamente, né? E a gente não pode, por exemplo, pegar uma ampola intraderma, tirar da ampola e microagulhar, que não vai funcionar, infelizmente. Mas a gente pode usar esse para microagulhamento, que também vai dar o mesmo resultado. E que se tu não tem a capacitação ainda intradérmica para injetável, tu pode usar ele no microagulhamento. E tá tudo bem, de verdade. Aí pode ser que algumas pessoas falem, mas esteticista não pode permear ativo. Segundo a nota da Anvisa, a Anvisa ela não regula nada, tá, gente? Quem regula é os órgãos de saúde. A Anvisa ela só fiscaliza. Então, elas são um órgão fiscalizador que não tem muita importância pra gente, tá? E aí, a gente pode sim permeativos, tá? Tudo bem, tudo legal. Então, preste atenção em marcas que falam para vocês que vocês não podem, que vocês não devem, mas que na hora de vender curso, ela é a primeira a vender curso para vocês caríssimo e a incentivar vocês a comprarem cosméticos dela e depois simplesmente desprezarem a gente. O que é bem fácil, né? Então, eu queria te fazer assim, uma última pergunta, que é, assim, qual a tua experiência, né, do uso dos nossos produtos, especificamente falando do fator de crescimento, qual a dica que você dá hoje para suas outras colegas profissionais, para ela começar, se não usa, como começa a usar, e já usa, como diversificar, qual a dica em geral que você daria? Vou dar uma dica que vai deixar muita gente assim, porque como ninguém sabe quase, ninguém sabe não, a gente foi ensinado de forma errada, que a gente pode usar ele em tudo, em tudo. Se você quer um cosmético, um dermocosmético para usar em qualquer procedimento, você usa o fator de crescimento, você não precisa ainda ter aquela gama, eu não tenho condição de ter aquela gama de cero, mas você pode ter só ele e usar para tudo, tá? Tudo, tudo, tudo. E também usar ele associado ao alta frequência. Isso mesmo, você pinga ele na pele, você pega a alta frequência. Benefícios da alta frequência, nós vamos ter a permeabilidade dele mais ativa na pele com o uso da alta frequência. Então, tá liberado sim para você usar com alta frequência na sua pós-limpeza de pele, no seu tratamento de acne, porque às vezes a gente, por exemplo, numa pele acneica, não pode fazer ali um microagulhamento enquanto não acalmar essa pele, certo? Então, quando a gente pega ele e usa ele como deslizante junto, associado ao alta frequência, a gente vai ter uma resposta muito mais rápida e muito mais eficiente, acelerando ali um processo de microagulhamento ou de um peeling que a gente não pode fazer a priori em um problema de acne. Entendi. Então, objetivamente falando, por exemplo, se a cliente chega com problemas de mancha, eu uso o fator de crescimento, digamos, para fazer microagulhamento. Isso. Eu faço microagulhamento e uso o fator de crescimento. Mas se o meu cliente ele tem problema de acne, então eu faço uma limpeza de pele com extração e aí uso do fator de crescimento com alta frequência. Dependendo da verdade do grau da acne, tem acne que a gente primeiro tem que acalmar ela para depois entrar com outros procedimentos como a limpeza de pele. Por exemplo, se tiver um cliente que tem ali uma acne em grau 2, beirando por 3 ali, primeiro eu tenho que acalmar
acalmar aquele processo acneico e depois eu entro com a limpeza de pele, para que a gente não tenha uma proliferação muito maior de bactérias e que também que a gente não tenha aquela pele muito exposta, porque é uma pele sensível já. Então o que eu vou fazer? Se eu ver um caso de cliente que esteja com a acne muito atenuada, eu vou usar logo o fator de crescimento associado à alta frequência ali, porque a gente tem aquela calmaria daquela pele e começa a usar, começa a fazer limpeza de pele, a gente começa a fazer logo o microagulhamento, o peeling. E aí, em melasma, como é que vai funcionar para melasma? Melasma, você precisa primeiro identificar se você está tratando melasma ou uma hipercromia. Veja muito bem ali o que é que você está tratando, porque eu já ouvi reclamações de pessoas que não obtiveram resultados, mas que não sabiam o que estavam tratando. Você precisa primeiro ter aquele conhecimento embasado, entender, precisa identificar o que você está tratando. E aí, como é que você vai usar ele? Você vai usar tanto na forma microagulhada, quanto oferecer como cosmético home care para sua paciente ali, tá? Perfeito, Desse. Eu vou abrir agora para quem quiser fazer pergunta, se quiser fazer comentários, perguntas, a gente vai estar aqui disponível para vocês, tá? E, enquanto isso, eu quero agradecer a Desi por ter topado essa live aqui comigo, para falar do fator de crescimento. A gente fica muito feliz, ó, a gente todo dia aqui, a gente fica muito feliz quando recebe o resultado de uma cliente, porque o objetivo da loja sempre foi levar a qualidade com preço acessível. Esse sempre foi o meu objetivo, sempre. Quando eu vendia só aqueles aparelhos, que na época acho que você nem chegou a pegar essa fase da loja, né? Que eu vendia só aqueles aparelhos, né? Importados, e vendia Dermarole, e vendia alguns aparelhos importados e tudo. Eu sempre procurava botar o menor preço de Belém, porque eu sabia que era possível. Era possível ter lucro, vender com um preço acessível, né? E esse sempre foi o nosso objetivo, sempre foi o nosso objetivo levar o produto, o mesmo produto que estaria numa outra loja mais cara, com um preço mais acessível, para que todas as pessoas pudessem ter acesso. Principalmente que a gente sabe que as pessoas estão se formando, né? Estão, às vezes, numa situação econômica que não é boa para a gente ficar gastando numa área de estética que é uma área que requer muito recurso, porque o tempo todo coisa nova chegando, né? O tempo todo procedimentos novos e vocês precisam o tempo todo estar fazendo cursos para aprender essas novas técnicas, né? Então, esse sempre foi o objetivo da loja, sempre mesmo. E quando a gente conseguiu fazer nossa marca e que a gente conseguiu manter esse objetivo, está sendo uma realização para a gente, porque é muito bom mesmo ver que a gente está conseguindo entregar um produto de qualidade, sabe? E não precisa ser aquele preço absurdo, porque isso é mito. Não só tem qualidade o que tem valor alto. O que tem valor tem valor. Valor e preço não é a mesma coisa, né? E a gente tem visto que os nossos produtos têm tido valor, porque tem tido qualidade. E isso tem dado assim muita alegria para a gente. A gente tem ficado muito feliz com as experiências de vocês, né? A sua, da Jojoba, de todas as nossas clientes, né? A Patrícia, que tem apresentado uns resultados incríveis de peeling, né? A Dayana e tantas outras que estão mandando sempre feedbacks aqui pra gente, e a gente tem ficado muito, muito satisfeito mesmo, muito satisfeito, e sabendo que é possível, quebrando esse paradigma, que o objetivo sempre foi esse, quebrar esse paradigma, que a estética tem que ser preços altos, tem que ser produto alto para ter qualidade. Esse sempre foi o nosso objetivo. Olha, em 2017, quando eu comecei quando comecei a estudar, de lá para cá, eu brinco, né? Lá em 2017 a gente não tinha essa gama de produtos que hoje a gente tem. Por exemplo, vocês vieram muito ajudar. Se em 2017 tivesse vocês, a gente não teria gasto a metade das coisas que a gente gastou. A gente comprava cosméticos superfaturados, porque a gente não tinha onde comprar.
E são cosméticos que duram no máximo 1 ano, 2 anos de validade. E que a gente não consegue usar em 2 anos alguns produtos. E fica ali, e a gente gastava 200, 300 até 800 reais num kit ali, que se estragava muito rápido e que não se vendia. Então a gente gastava mais do que a gente fazia. Tanto que eu tenho pouquíssimas colegas que se formaram comigo que trabalham com estética por causa disso, porque é muito mais caro se manter na estética. E aí, quando vocês chegam e apresentam o mercado, quando vocês apresentam o produto de vocês pra gente, vocês nos dão uma luz. Porque hoje em dia eu consigo trabalhar muito bem com cosméticos muito bons e tendo uma rentabilidade tanto para mim e que eu sei que para vocês também não sai pesado também. E é um ajudando o outro. E hoje em dia vocês são a única marca que trabalha realmente para esteticistas. Vocês têm sim públicos em geral, mas o principal público ali que é esteticista. Eu consigo, com o kit de limpeza de pele de vocês, por 40 reais, eu consigo fazer 8 limpezas de pele por 100. Vai me render 800 reais. E ali, aqueles 40 e poucos reais foram pagos. E outros, e outros, e outros. Por exemplo, um fator de crescimento desse aqui. Eu consigo usar em mais de 15, mais de 30 clientes. E assim eu vou. E são coisas que não são caras e que são bonitas. É óbvio. As marcas se vendem. E que eu espero que vocês cresçam muito, muito, muito mais, para que vocês alcancem outros patamares, para que, como eu, outras esteticistas não desistam e que tenham a luz em vocês. Bom, Décio, muito obrigada pelas palavras. E mais uma vez, obrigada por ter participado aqui com a gente, né? E algumas pessoas agradeceram aqui, gostaram da dica. Noêmia Cruz. A gente que agradece, né, por vocês estarem aqui participando, escutando a gente, né? Espero que a gente possa ter esclarecido alguns pontos sobre o fator de crescimento e a gente quer continuar sempre fazendo, né, esse tipo de dinâmica, porque é muito bom a gente apresentar os produtos aqui. É muito bom. Tem muita gente que não conhece e é importante conhecer coisa boa, né? Conhecer coisa boa, dicas boas, que não são caras, que é possível, é acessível, que está longe também. Tu falou da época do curso, né? Ainda tem uma coisa que acontece nos cursos, né? É que são as indicações dos professores. Tem que usar só aquelas marcas que os professores indicam. Ainda tem Obrigada, né, do a gente é aquele burrinho assim com a viseira, a gente só pode olhar para frente, não pode olhar para o lado, senão não vai. Tem essa doutrinação ainda, mas é preciso, né, sair de dentro dessa caixinha. É preciso olhar para fora. E que bom que muitas esteticistas têm olhado para fora e têm visto a gente. E a gente está aqui, né, para ser vista. É isso e aí, mesmo. A Zaira já disse que amanhã vai pedir o dela. É A gente já está aqui. meu coração. É isso, Décio. Muito obrigada. Boa noite para você, para sua família, para todos que participaram. Para vocês também, muitas bênçãos para todo mundo que participou da live, para vocês aí em Marabá. E aí nós vamos seguindo. Vamos sim, vai dar tudo certo, já está dando. Muito feliz e agradeço a todos que participaram. Tá? Na próxima live a gente vai decidir ainda o tema e a gente vai seguindo, porque é importante a gente ter esses bate-papos. Que vai ter Claudiana, Daiana. Quê? A próxima vai ser com a Jojoba ou com a Daiana, uma das duas. Mais fácil que a Jojoba. Daiana é muito com o tempo corrido dela. Ela tá aproveitando. Isso é muito bom, tá aproveitando o momento. É isso mesmo. Muito obrigada pelo Rogério aqui. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pelas bênçãos. Rogério, meu cunhado. Obrigada, Décio. Um beijão. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.